a embarcação providencial que cinza as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições enquanto esperanças humanas de todos os níveis, levando parte de todas as procedências, sempre chocam na cura dos elementos, multiplicando as aflições e as segunda-feira, 20/10. Começamos o noticiário de hoje com o seguinte pensamento: porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. 34ª Semana Espírita Meridiense. Tema central: 140 anos de O Livro dos Espíritos. Subtema: Deus e a Criação. Orador: Rui Ferreira da Silva. Vocês têm aqui um tema central, ou nós temos aqui um tema central, que trata justamente do Livro dos Espíritos. Uma doutrina recente, 140 anos, dentro da evolução histórica da humanidade, não é absolutamente nada, até porque outras doutrinas religiosas que são consideradas milenares já existem na face da Terra. Agora, há uma pequena ou uma grande diferença, vamos dizer assim. Porque, de repente, uma doutrina conseguiu fazer ou revelar em menos de 140 anos, porque não foi propriamente 140 anos, até que a doutrina se estruturasse, fosse codificada, se estruturasse e as obras tomassem corpo e fossem divulgadas os 5 continentes, não levou 140 anos. Nós diríamos aí que a doutrina, então, tem aproximadamente 100 anos, 50 anos, né, de divulgação mais intensa, mais extensiva, propriamente, do conteúdo doutrinário. Até que ela saísse da França e começasse a percorrer vários países do mundo, conforme nós temos hoje. Isso levou um bom tempo. E não foi a partir de 1857, até porque a Inglaterra não percorreu, ela não saiu propriamente da França para divulgar a doutrina. Aquilo que ele divulgou somente ali nas principais cidades do momento na França. Mas, pois bem, nós temos a seguir um tema que vai tratar de Deus. Deus e a criação. Muito bem, pessoal. Nós verificamos que a própria filosofia, foi utilizada em larga escala para que Allan Kardec pudesse então preparar a codificação. Porque nós vamos verificar que a doutrina dos espíritos também é filosofia. E além da filosofia, é ciência e tem uma conotação religiosa. Muito bem. Segundo os gregos, que essa palavra é de origem grega, nós temos aqui duas expressões, filo e propriamente Sofia. Segundo os gregos, ou radical propriamente grego, a filo quer dizer amigo. E Sofia, automaticamente, um saber, tá? Sabedoria. Então, juntando ambas as terminologias, nós temos amigo da sabedoria. Então, vejam bem, todo aquele que questiona um saber, segundo os gregos, passaram a condição
de filósofo. E o filósofo nada mais é do que aquela pessoa que especula o saber desconhecido. Nós vamos verificar essa qualidade em Allan Kardec. Ele começou a especular um saber que até então também era ou também foi questionado por outras pessoas. Mas esses questionamentos nem sempre eram plausíveis, eram coerentes e conseguiam satisfazer aqueles que liam ou que ouviam propriamente. Muito bem, nós temos aqui esse questionamento, essas indagações a respeito dessas duas palavras que nós temos aqui: Deus e criação. Bom, falar em criação, nós entendemos o quê? Propriamente o mineral, o animal, o vegetal, o animal e, segundo Kardec, o homem, em termos de criação. Muito bem. Em termos de criação, racionalmente, nós conseguimos definir, por exemplo, o que vem a ser o mineral, o que vem a ser o vegetal, o que vem a ser o animal, e definir também bio e psicossocialmente o homem. Quer dizer que o mineral são seres inanimados, sem vitalidade. Nós nos deparamos a todos os instantes com ele. Poderíamos dizer que o vegetal são seres que possuem uma vitalidade, são seres que possuem vida, são seres orgânicos. O animal também entra nessa mesma estimativa do vegetal. São seres orgânicos que possuem uma vitalidade, que conseguem se mover de um lado para o outro, sem fome, sem sede, que têm uma capacidade instintiva. Nós poderíamos compreender os animais dessa forma. Poderíamos também compreender o homem de forma, por exemplo, psicológica. Temos a questão da psique do homem, que vai nos incluir isso para não verificar o lugar justamente da alma. O homem é um ser social, vive em sociedade, precisa viver em grupo, não consegue viver sozinho, isolado, porque desde que apareceu na face da Terra, ele sente necessidade de viver agrupado. Se isolar para ele é uma condição justamente de degradação, de não conseguir sobreviver. Além do mais, nós poderíamos dizer que o homem é o único ser da natureza que consegue transformar essa própria natureza, que tem uma capacidade, além de instintiva, inteligente. Tem uma capacidade inteligente. E da inteligência surge também o potencial de intelectualidade. É um ser racional, pensante, bípede, enfim, tem uma série de definições que nós vamos ver de acordo com as várias ciências que surgiram ou estão de repente para surgir daqui para diante. Conseguimos definir esses seres que são ditos da criação a priori. No entanto, para que a gente possa definir o Criador, não funciona da mesma forma. Racionalmente, ninguém até hoje conseguiu dar uma definição plausível ou satisfatória do que vem a ser Deus. Como nós poderíamos definir Deus? É tradicionalmente, segundo a teologia, aquele ser barbudo, vestido de branco, de cajado na mão, sentado no trono, esperando para determinar aqueles que irão para o céu ou aqueles que irão para o inferno? Será que nós poderíamos definir a divindade desta forma? Ou então tentar definir a divindade como aqueles nossos ancestrais da fase ainda da pré-história,
aqueles homens ditos da caverna, que não tinham a concepção divina que nós temos hoje, mas sentiam a necessidade de se relacionar religiosamente com uma divindade que a princípio eles não conheciam. Não reconheciam propriamente a sua existência, porque ainda não utilizavam a sua capacidade plena do raciocínio, da razão, da inteligência, da capacidade de pensar, de refletir, de exprimir o seu pensamento. Ainda não tinham essas condições. No entanto, sentiam também dificuldade de entender o valor ou a existência, ou se existe ou não existe, esse termo Deus. Mas, no entanto, eles sentiam, viam nos elementos da natureza essa força de atração que eles podiam realmente perceber e dali eles foram oriundos delas. Mas não tinham isso claramente definido. Precisavam se adaptar àquele sistema, àquela situação que eles estavam, viviam em grupo, viviam nos elementos da natureza, caçavam, pescavam, comiam raízes, não conheciam propriamente o fogo, não expressavam palavras, nem tampouco conseguiam definir Deus. No entanto, existia a base da idolatria, onde esses seres contemplavam, por exemplo, Deus nas pedras, a idolatria. E essas tentativas todas de tentar compreender Deus, compreender a divindade, que não era Deus ainda propriamente, uma força que eles percebiam, foram oriundos dela, mas tentavam compreender essa existência, esse ser divino, justamente pelo aspecto da religiosidade, e movia esses seres o instinto de saberem que de repente existia um ser superior à própria existência deles, ou anterior propriamente à sua existência. No entanto, esse homem não perdeu as esperanças de tentar compreender quem é essa divindade, ou o que é essa divindade. E aí, esse homem foi evoluindo com o passar do tempo, esse homem foi conseguindo as fases de transformação. Saiu propriamente daquela fase primitiva, conheceu propriamente a fase dos metais, chegou na fase da antiguidade. As civilizações da antiguidade tiveram também a mesma dificuldade que o homem primitivo teve de compreender a existência dessa divindade. Não conseguiam racionalmente plasmar, ou perceber, ou adorar, ou respeitar alguma coisa que eles não estavam vendo. Sentiam, mas adorar alguma coisa que não estavam vendo ficava difícil. Aí, essas civilizações antigas começaram a achar por bem de manifestar ou de criar os seus próprios deuses. Como não podia definir a existência de Deus, e existia Deus naquela época para tudo quanto era gosto, as principais civilizações da antiguidade começaram também a caminhar, a tatear no escuro ainda, verificando os egípcios quando eles perceberam a necessidade já de entender essas questões divinas, apesar de serem espíritos, segundo narra Emmanuel na obra Caminho da Luz, espíritos esses vindos do sistema de Capela, que já tinham a sua moral desenvolvida e também a sua intelectualidade, mas apesar de não estarem compatíveis com o planeta que já passaram de expiações e provas para a regeneração, foram convidados a vir habitar o planeta Terra. E habitando o planeta Terra, eles reencarnaram na condição de egípcios ou propriamente outras civilizações que ao curso da narrativa nós vamos colocar.
Mas mesmo assim nós vamos verificar que eles percebiam a necessidade de criar esses vários deuses. Não era um monoteísmo, sim um politeísmo. Esse politeísmo dificultava a compreensão de quem era justamente esta divindade, mas havia a religiosidade. Como eu não conseguia entender essa distância que havia entre o homem, propriamente Deus, então eu precisava personificar essa divindade. No entanto, essa civilização começou a criar os deuses chamados antropozoomórficos, ou seja, deuses com formas de homem e de animal ao mesmo tempo. Mas aí nós vamos verificar que, além dessa civilização, apareceram também os gregos, outra civilização conhecida pela sua intelectualidade. No seu seio apareceram grandes filósofos, grandes pensadores, cuja dois deles aparecem na própria codificação, Sócrates e Platão. Foram assim precursores do pensamento da doutrina espírita. Mas eles também não tinham a ideia desta divindade definida. Não conseguiam perceber isso. Até porque na Grécia Antiga não tinha essa concepção de um Deus único também. Mas existia também os vários deuses. E esses deuses não eram mais antropozoomórficos, eram antropomórficos, deuses que tinham formas humanas. E na seleção, na reunião de deuses gregos, nós vamos verificar que a única diferença que existia entre o ser humano, o cidadão grego e o Deus, ou os deuses gregos, era que os deuses gregos eram imortais. E o homem, o cidadão grego, era mortal. A única diferença, porque tinham braços, pernas, olhos, boca, cabelo, e assim sucessivamente. Demonstra aí uma incapacidade, até o presente momento, desse homem compreender quem era ou quem é Deus propriamente. Então era necessário personificar essa divindade, para que ele pudesse então adorar, admirar e colocar até no pedestal esses deuses que também na Grécia Antiga tinham para tudo quanto é Deus. Mas aí a história começa a avançar. O pensamento humano começa também a avançar, começa a ficar mais claro, ou pelo menos tem uma tentativa de ficar mais claro, porque assim como apareceram Sócrates e Platão na Grécia Antiga, apareceram também outros pensadores ou outras pessoas que se dedicaram a querer, a entender este primeiro termo aqui, no caso Deus. Mas após a antiguidade nós vamos cair na chamada Idade Medieval, ou vulgarmente chamada Idade das Trevas, que de trevas não tem nada, porque é onde a intelectualidade, a cultura, a ciência começou a ser divulgada nesse período. Mas também vai existir a dificuldade de se compreender o que vem a ser Deus. No entanto, nós vamos perceber dois outros termos que vão tentar auxiliar na compreensão de Deus, que vai ser justamente a fé e a razão. A fé e a razão aparecem nesse momento, ou melhor, a razão já havia aparecido na fase da Grécia Antiga. Mas nessa fase considerada como teológica, ou seja, tentativa de entender Deus, porque teo significa Deus, propriamente, nós vamos verificar que era necessário ter a fé para entender os mecanismos, como chegar à compreensão da divindade. Só a razão não bastava, até porque a razão deste período era considerada escrava da fé. Questionar a existência ou não de Deus pela razão não era suficiente, até porque era uma heresia. A fé, então, era fundamental. Eu precisava ter fé, acreditar que existia
coisa ou alguém superior à minha capacidade, à minha inteligência, que me criara. E se eu tivesse esta fé, a razão então poderia enxertar aquilo que até então eu não consegui compreender somente pela fé. No entanto, nós vamos verificar que essa divindade, ou essas pessoas que começaram a indagar, a questionar sobre Deus, também começaram a distanciar Deus do próprio ser humano a tal ponto de acreditar que Deus era mau, vingativo e que poderia relegar a sua criação ao fundo do inferno. Apesar de nós termos aqui todos estes outros seres que fazem parte da criação, nós vamos verificar que só sobra, na realidade, de todos os outros acima, o homem. Porque o único que consegue travar uma relação, ou tentar travar uma relação com Deus, racionalmente, é o próprio homem. Porque é esse ser inteligente que consegue transformar aquilo que existe dentro propriamente da natureza. Segundo Humberto Rouber, ele faz uma diferença interessante entre dois termos: criar e criar. Ele diz que somente Deus cria e o homem cria, ou seja, transforma aquilo que já existe. Agora, como entender alguma coisa que pode surgir, entre aspas, do nada? O nada existe? Se existe, já não pode ser mais nada. Então, automaticamente, acreditar que tudo que Deus cria na concepção do Humberto pode surgir do nada, não é passível de questionamento. Mas, no entanto, nós surgimos de algum lugar. Agora, como entender também a existência de alguma coisa que, para ser Deus, não poderia ter sido criado por nenhuma outra divindade? Porque se assim fosse, esse Deus, que hoje nós temos uma ideia dele, já não mais poderia ser Deus. Porque aquela que o criou, aí sim, teria a honra de receber nessa nomenclatura. Como entender então essas questões de ordem filosófica? Porque pelos mecanismos da razão, nem sempre nós conseguimos compreender a existência de Deus ou propriamente da criação. Segundo Divaldo Franco, numa das suas conferências, intitulada As 7 Provas Científicas, não filosóficas nem religiosas, da existência de Deus, ele começa então a dissertar 7 vezes consecutivas que é comprovado cientificamente a existência de Deus. No entanto, é mais fácil comprovar a existência de Deus do que negar propriamente a existência desse Deus. Nós poderíamos, por exemplo, além das 7 provas científicas da existência de Deus, colocar outras tantas provas da própria existência de Deus. Mas, sinceramente, eu não conseguiria aqui enumerar uma da não existência desta divindade. Seja ela qual for, seja qual a nomenclatura que ela tiver, de acordo com as diversas civilizações, com os diversos povos que existiram ou existem propriamente até esse momento. Mas nós vamos verificar também
necessidade de compreender teologicamente essa existência de Deus. Não houve a necessidade de compreender, por exemplo, a existência do ser humano, da criação, mas era fundamental questionar, filosofar, indagar, especular sobre essa existência. Isso era ponto de honra para os diversos filósofos que começaram a aparecer tanto na chamada patrística como propriamente na escolástica. Mas, no entanto, nós vamos ver, na fase moderna, onde o outro filósofo de nome Descartes coloca a seguinte frase: penso, logo existo. Esta frase está mais diretamente ligada a Deus ou à criação? Pergunto eu a você. Fala, pessoal. Pode falar. Esta frase está mais diretamente ligada a Deus ou à criação? A criação, verdade? Nós temos essa frase aqui ligada à criação. Que esta criação, volto a dizer, é o homem. Veja que na fase moderna, lá no século XVII, XVI e XVII, perdão, que este filósofo aqui começa a questionar mais sucintamente a própria existência de quem? Do homem. Penso, se penso, cogito. Se cogito, logo existe. Veja a preocupação, então, também de entender a origem da criação. Mas esta origem da divindade permanece ainda oculta. Aqueles pensadores mais audaciosos, por não poderem conseguir definir se Deus existe ou não existe, proclamaram propriamente a morte de Deus. É mais fácil matar do que propriamente entender se existe ou não. Foi o que Nietzsche, propriamente na obra chamada Zaratustra, proclamou a morte de Deus. E proclamando a morte de Deus, já não precisava mais se preocupar com essa existência ou não da divindade. Mas mesmo assim, ficou obscuro essa tentativa de compreender quem é Deus ou o que é Deus propriamente. E aí todos aqueles pensadores ou todas aquelas civilizações, nenhuma delas deixaram escapar ou passar em branco a tentativa de compreender essa questão. No entanto, nós vamos verificar que somente no século passado, justamente no ano de 1857, as coisas começam a se inverter. As questões que eram feitas até então referentes à divindade, quem é Deus, passa, segundo Allan Kardec, com a colaboração dos Espíritos, na primeira questão do Livro dos Espíritos, esse pronome aqui é substituído esse pronome aqui por um pronome propriamente indefinido, né? Quem? Pessoal, e aqui não há uma pessoa propriamente. Reparem que houve uma despersonificação nesta questão que Allan Kardec abre o Livro dos Espíritos, tá? O livro foi aberto lá na introdução propriamente, mas em termos de questão, essa abriu a primeira questão do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? E não mais quem é Deus. Não há mais a idolatria propriamente, né? A antroposomorfismo ou antropomorfismo. Nós vamos verificar que aí passa-se propriamente a questão
Ou seja, é necessário compreender, então, Deus como um todo, como uma questão cósmica, como uma questão universal. Essa questão vocês podem reparar que em todos os pensadores ou em todos os segmentos religiosos, nenhuma delas preocupou-se justamente em despersonificar a divindade. Por mais que, na fase da Idade Média, houvesse também a preocupação de tentar entender a origem de uma outra coisa, ou de um outro termo bastante relevante para a gente, que aparece a mão cheia na doutrina dos Espíritos, que era justamente a origem do mal. Se o mal existe, há de ter sido criado por alguém, ou alguma coisa. Mas, no entanto, todos afirmavam que a divindade é boa, é justa. Agora, de onde então apareceu o mal? Quais as raízes do mal? Há uma questão dúbia. Se Deus existe, se é inteligente, se é soberanamente bom e justo, então como compreender a existência do mal? Alguma coisa negativa que lá na Grécia Antiga entendia-se como a ignorância ou o desconhecimento. Praticava-se a maldade por ignorância ou desconhecimento. Na fase da visão teológica, pratica-se a maldade. É a questão do pecado, origina-se do pecado. Eu peco e se peco, aí está estabelecido o mal propriamente. Novamente a relação entre Deus e a criação. Mas olha, se a criação é um dos elementos criados por Deus, como que a criação então vai ser má? Porque para o mal existir, alguém tem que praticar. E se esse alguém pratica e não é propriamente Deus, só pode ser o homem. Porque no animal, no vegetal, no mineral, eles não fazem mal a ninguém a priori. O homem, sim, é passível de cometer o mal, ou de praticar o mal em relação ao seu semelhante ou a si mesmo. Mas então, torno eu a perguntar: se esse mal existe, há de ter sido criado por alguma coisa ou por alguém. E para ser praticado pela criação ou pelo homem propriamente, esse homem então foi criado pela divindade. E foi criado pela divindade do mal. Se Deus pode ser considerado bom, essas questões de ordem filosófica só serão desmembradas ou tentadas levar o leitor a entender quando, sem puxar nenhuma brasa para a sardinha dos Espíritos, quando em 1857 nós vamos verificar que Hipólito Leão Belisário Baio começa então a desvendar todas essas questões que até então não foram fartamente esclarecidas, sim discutidas e não esclarecidas. Aí veremos que, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quem é Deus? E aí vem a resposta: a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas. Todas as coisas estas, e também está incluído o homem como criação divina. Mas se eu quiser entender o homem a partir do nascimento e até a morte, também fica complicado. Né? Como entender a fase do nascimento, o transcurso de uma determinada existência e a morte? É isso? Também ficaria difícil de compreender essas questões. No entanto, Kardec disse que há alguma coisa que povoa o universo.
e que é o ser inteligente da criação. E essa coisa que povoa o universo, que é o ser inteligente da criação, é o quê? O Espírito. Então, o Espírito aparece justamente o quê? Como essa inteligência que povoa o universo. Mas, olha, e os outros seres? Os outros seres também fazem parte da criação. No entanto, como dissemos antes, a princípio, o ser privilegiado aos nossos olhos, ou aos olhos dos materialistas, ou aos olhos daqueles que são ignorantes, ou seja, desconhecedores da causa, vão considerar que o homem pode ser exclusivo, mas exclusivo em termos de evolução. Evoluiu e a partir daí nós vamos verificar os pré-requisitos que existem naquele ser diferem automaticamente dos outros seres. E definindo, diferenciando dos outros seres, consiste justamente o quê? A questão da inteligência, do livre-arbítrio, da liberdade, do pensamento, da ação e de outras coisas mais que nós podemos atribuir a este ser que os outros, até o presente momento, não possuem. Mas, ora, nós continuamos então com a nossa reflexão. Tá? Deus e a criação. Hoje, se nós começarmos a questionar dentro do livro dos Espíritos, para aqueles que de repente já começaram, ou vão começar, ou vão recomeçar a estudar o livro dos Espíritos, e também a Gênesis, a partir do capítulo 2, aonde Kardec também coloca a questão da existência de Deus, é alguma coisa mais clara, mais sensata e aceitável aos nossos olhos. Porque até então não dava para aceitar e não dava para entender a existência do mal ou daquele anjo decaído que apareceu na figura de Satanás e que supõe-se que criou o mal. Mas a doutrina dos Espíritos vem nos dizer que o mal propriamente não existe. Existe? Hã? Existe ou não, pessoal? Hein? Existe ou não, pessoal? Pelo amor de Deus. Hã? Hein? Não. Mas se o mal existisse, Deus teria que ser mal. O mal propriamente não pode existir. Ou pode? Hã? Agora pergunto eu a vocês: o bem também existe? O bem existe? Eu posso afirmar que Deus é bom? Posso afirmar que Deus é bom porque os Espíritos me disseram. Ou disseram a Kardec. Mas será que Deus é bom ou mal? Nem uma coisa nem outra. Deus é Deus, independente de ser bom ou mal, porque o termo bondade e maldade só apareceu com a forma humana. Se nós formos entender bondade e maldade na concepção divina, fica complicado. Agora, tentemos então desassociar bem e mal de Deus. Deus é Deus. Agora, o bem e o mal passa a existir quando o homem começa a compreender ou tentar compreender ou enveredar por essas questões. Porque Kardec e os Espíritos disseram que Deus é bom porque não tinham outro termo para dizer que Deus era, naquele momento do nosso entendimento. Até porque as outras interpretações apontam Deus como mal, como injusto, como até ainda hoje nós entendemos, ou algumas pessoas, ou várias pessoas entendem que Deus é injusto ou não. Então foi preciso que os Espíritos nos dissessem que Deus é bom para diferenciar do mal. Porque na questão 620 do Livro dos Espíritos é perguntado como é que a gente pode diferir o bem do mal. E aí os Espíritos dizem que o bem
é tudo aquilo que estiver de acordo com o quê? Com as leis divinas. E o mal é tudo aquilo que estiver fora das leis divinas. Bom, então existe o quê? As leis divinas, que são o quê? Cósmicas. Cósmicas não surgiram com os 10 mandamentos, recebidos por Moisés no Monte Sinai. As leis são universais. As leis existem desde que Deus existe propriamente. Agora, determinar quando Deus surgiu foge à nossa capacidade de compreensão. Mas as leis têm origem no próprio Deus. E se Deus é o que é eterno, então as leis universais, cósmicas, também são eternas. E esse conceito de bem e mal a nosso ver, a meu ver, pelo menos, é muito pequenino. Não chega a definir nem isso que vem a ser Deus, principalmente na questão do bem. Será que o bem, a palavra bem, define toda a expressão da divindade? Bem, pessoal? Será que define? Nós poderíamos dizer que Deus é somente bom? Essa definição é restrita a Deus. É bom para a nossa compreensão. Mas imaginem vocês quando nós estivermos, se quiser, lá nos mundos celestes. Será que nós teremos o mesmo entendimento de Deus agora? Não teremos. E nós iremos dar risadas nesse momento que estamos aqui sentados, vocês privilegiados, sentados e eu em pé, não é isso? E que a gente acreditava que Deus era somente bom. Mas Deus é muito mais do que isso. Tem como, nesse exato momento, eu definir toda a extensão do que vem a ser a divindade? Não tem. Racionalmente, nem pela fé e nem pela razão. Agora os Espíritos disseram, melhor dizendo, que Deus é soberanamente justo, onipresente, onipotente, onisciente. Mas são todas as qualidades da divindade? Não pode ser. Tudo isso que foi nos dito através dos Espíritos não chega a ser nenhuma vírgula do que Deus é. Ele diz que a terra é semelhante a um grão de areia. Não é verdade? Ou não? Não é? É um grão de areia. Em relação ao universo. Então imagine que o bem também é um grão de areia, com essas definições que Kardec deu, é um grão de areia, são grãos de areia em detrimento de tudo que Deus é. Kardec então nos dá o quê? O ponto de partida para nós compreendermos a existência de Deus na plenitude. Só que essa plenitude virá agora, onde nós ainda estamos inseridos, nos deixamos levar por aquilo que foi convencionado de mal. Ainda não temos a capacidade intelectual e moral de compreender essas questões divinas. De todas as obras que até então eu já consegui ler, a única que eu considero que tenta esclarecer um pouco mais as passagens de Jesus são as obras de Amélia Rodrigues, onde ela faz uma avaliação de todas as passagens de Jesus, tentando relacionar Jesus com o momento em que ele propriamente passou o mundo. Agora, nenhuma outra obra ou nenhum outro espírito consegue falar fartamente de Deus. Porque
nós vamos verificar que Joana de Anjos, naquela obra, Estudos Espíritas, tem um capítulo único que ela fala só de Deus. No entanto, a esta obra aqui, que tem na livraria também de vocês, esta aqui, Concepção Existencial de Deus, de J. Herculano Pires. Bom, para quem lê a priori o título, imagina que toda obra só fala de Deus. No entanto, nem Herculano Pires, que também foi filósofo, conseguiu falar toda obra somente sobre Deus. Inseriu outros elementos da criação para poder entender propriamente a concepção divina. Então vejam, pessoal, são exemplos de que a nossa capacidade de compreensão a respeito da criação, do Criador, ou melhor dizendo, ainda é ínfima. Mas Kardec, quando abre essas questões das causas primeiras, vejam bem o capítulo, parte primeira, das causas primeiras. Então, não poderia falar-se das causas primeiras sem falar de quem? Deus. De Deus. Falar das causas segundas, terceiras, quartas e quintas, sem falar propriamente da primeira, é difícil. Porque tudo teve origem a partir de quem? De Deus. Agora, nós podemos entender como é que transcorre a evolução propriamente da criação. Até propriamente, de forma superficial, a criação dos espíritos. Como é que aparecem, como são criados, simples e ignorantes, os espíritos que povoam propriamente, que são seres inteligentes, que povoam o universo. É fácil de tentar compreender, conforme eu ilustrei para a gente aqui no início, como, pelo menos a princípio, surgiram as criações. Agora, entender conforme surgiu o Criador fica mais complicado. Mas vejam vocês, que se deve entender por infinito? Pergunta Kardec na segunda pergunta do Livro dos Espíritos. Nós podemos dizer que Deus é finito? Não dá para entender isso, porque senão a gente limitaria propriamente a divindade. Agora, o que é propriamente alguma coisa infinita? Segundo os Espíritos, é aquilo que não teve começo e não terá fim. Se não teve começo e não terá fim, me parece que essa definição, ainda que precária, pode ser atribuída a Deus, mas já não pode ser atribuída à criação. Porque, segundo os Espíritos, a criação tem um início. E tendo um início, no caso dos Espíritos, não terá fim. Levando somente em consideração o Espírito. Se eu levo em consideração o corpo físico, aí a gente já verifica que há essa finitude propriamente. Tá? Posso vir? Então vamos chegar ao nosso objetivo, tá? Então tá bom, pessoal. Oi? Muito bem. Então vamos lá. Vejam só. Deus existe? Ah? Sim. Sim, quem respondeu sim? Aí levanta o braço. Como que o senhor, a princípio, poderia comprovar a existência de Deus? Pelo amor e pela justiça. Pelo amor e pela justiça. Mas, entretanto, as criações de Deus também amam e são justas, nem todas, mas algumas. Basta essa definição para compreender que Deus existe? Tá? Para um todo. O Ué? ar que respiramos. O ar que respiramos. Pois bem, o ar que respiramos. Mas veja só, se o ar que nós respiramos, tá? Nós respiramos, o ser humano, e o mineral, que também faz parte da criação. A complementação de toda essa lei. A complementação de toda essa lei. Veja como é que a coisa vai ficando embaraçosa. Tá? Então, Deus existe
a gente, a princípio, responde automaticamente que sim. É ou não é? A nossa resposta automática é sim. Ou para manifestar um pseudo-conhecimento, ou para se esquivar do ceticismo, da crendice, do descrente, qualquer coisa parecida. A gente logo diz que sim. Mas, se a gente pergunta o porquê da existência de Deus, aí é que bola o mesmo campo. Mas tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer, ele não fez. Aí está fazendo. Muito bem. O que o homem não conseguiu fazer e não fez? A luz elétrica, a lua, o sol, o movimento. Bom, porque nós vamos verificar que esse raciocínio seu, claro, né, procede. Até porque é um raciocínio dos espíritos também. Fala. Oi? Pelos efeitos para chegar à causa. Isso. Então aparece aqui, ó, uma outra questão que para todo efeito inteligente há de ter uma causa também inteligente. Correto? Ainda só. Para todo efeito inteligente, há de ter uma causa inteligente. Essa é a relação de causa e efeito. De causa e efeito. Mas muito bem, pessoal. Esses são argumentos que, para quem está predisposto a acreditar na existência de Deus, é passível de crer. Mas experimentem, com toda honestidade, tentar convencer materialista, ou então propriamente cético, como fez Kardec. Porque os materialistas também arranjam uma argumentação para comprovar que Deus não existe. Apesar de serem, segundo o que os filósofos chamam, sofisma. Né? O que é um sofisma? É levar a pessoa a acreditar numa inverdade. Não, hoje ele está em volta, né? Ele está em mentira. Tem mais que acreditar. Uma grande, vamos lá, a maioria acredita mais em mentira. Tá? Então, muitos aí nos fazem, os que eu digo, o ser humano em geral, a acreditar em supostas verdades. Porque é uma narrativa perfeita de alguma coisa que é uma inverdade. Mas só à luz da razão e da crítica e do bom senso propriamente, nós vamos encontrar os fundamentos desta inverdade. Então, ainda assim, racionalmente, querer entender a própria existência de Deus, racionalmente, porque pela fé, Deus existe, sim, fechou parênteses, acabou, fez orações, boa noite, cada um vai para casa. Mas pelos mecanismos da razão, Albert Einstein foi um dos cientistas que proclamou a existência de Deus. No entanto, vários outros cientistas fazem questão de comprovar a não existência daquilo que
pois que eles acreditam que é uma força, e essa força para eles não é Deus, apesar de ser superior à capacidade de inteligência do homem. Mas a nossa vaidade faz com que a gente não desça do pedestal, porque eu preciso me manter como cético. Me mantendo como cético, eu permaneço como cientista. Mas agora, a doutrina espírita também é ciência. Podemos encontrar a mão cheias na obra A Gênese propriamente da cientificidade da doutrina espírita. A própria criação do orbe terrestre, nas 5 fases de evolução do globo, é uma fase científica. Podemos comprovar isso cientificamente. A própria imortalidade da alma é comprovada cientificamente. O próprio Deus é comprovado cientificamente. Mas quando a gente faz questão de não querer acreditar, porque é o cético de carteirinha, ou propriamente aqueles materialistas que, segundo Kardec, são materialistas porque não tem outra coisa melhor para acreditar. Os negadores que negam só para aparecer. Aqueles que fazem questão de ser do contra só para aparecer. Oi? Dá uma. O fato interessante é que até os céticos, descrentes, etc., os materialistas, usam sempre essa frase exclamativa. Ah, meu Deus. Chamar por alguém ou alguma coisa que até então eu nego a existência dele. Mas, como Deus, segundo os Espíritos, nos deu para a gente que Deus é bom, Deus não deixa seus filhos nenhum relegado ao chamado fogo do inferno. Isso vocês podem ter certeza que não vão queimar o fogo do inferno. Até porque já apareceu o governo na propaganda esse fogo. Né? Então nós vamos verificar que nenhum de nós está relegado, fadado a queimar o fogo do inferno. Mesmo que a gente bata o pé firme que Deus não existe, Deus não está preocupado com isso. Deus não se incomoda pelo fato de nós negarmos a existência dele, porque amanhã, ou hoje, segundo a senda evolutiva de cada um de nós chegaremos no momento em que iremos nos desfazer de todas essas visões céticas, materialistas e istas da vida, para que a gente possa então compreender a necessidade da existência de uma divindade que não está tão distante de nós assim. Deus está mais próximo do que a gente pensa. Porque se ele estivesse distante de nós estaríamos numa situação delicada. Né? Deus está ao nosso lado, nos amparando. Mas agora o problema é que, como todas as civilizações, todos os povos também tiveram dificuldade de compreender ou de aproximar Deus do próprio homem, ele começa o que? A afastar Deus dele mesmo. E esse afastamento só se dá por nossa culpa. Segundo Jesus, ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E não Deus foi criado à nossa imagem e semelhança, conforme diziam os gregos, ou os egípcios, ou os romanos. Porque nós somos filhos do Criador. Agora, nós não fomos criados nem bons, nem maus. Nós fomos criados para evoluir.
de maldade e de bondade, fomos criados. Agora, incorrer pelo que aquilo que se convencionou ser mal é uma opção nossa. Até porque, segundo também os espíritos, a gente só incorre por essas questões, dado o livre-arbítrio. Vejam como se comprova aquilo que também se convencionou chamar de bondade divina. Nós somos responsáveis pelo que nós fizemos. Apesar de sermos inteligentes, racionais, sensitivos, no sentido de sentir as coisas, emocionais. Inclusive já há a teoria de que não existe mais, ou pelo menos já está caindo por terra, aquela inteligência simplesmente mecânica. Há a inteligência chamada emocional, onde nós nos emocionamos sempre com as coisas. E essa emoção não deriva propriamente da razão. Essa emoção deriva do sentimento. Então, sempre que a gente utiliza o livre-arbítrio, ou o único ser que utiliza o livre-arbítrio é o homem. Nenhum outro ser conhece o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de ir e vir, pensar, falar, reagir. Deus nos dá essa oportunidade. Mas o homem pode perder momentaneamente o livre-arbítrio. E a gente sempre vai permanecer. Mas a ideia de perder o livre-arbítrio, a livre escolha, é quando a gente opta por uma questão negativa e aí vai ter que se desvencilhar daquela questão negativa. Neste transcurso de nós desfazermos daquela falha, daquele erro, nós veremos o nosso livre-arbítrio momentaneamente cerceado, tolhido. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem problemas mentais, né? Nesse momento ali, deficiências físicas, mentais, naquele momento ali, o livre-arbítrio fica neutralizado. tolhido, né? Tolhido, vamos ver assim, adormecido. Fica melhor a expressão, tá? Não quero contrariar o que o senhor tenha colocado. Mas esse adormecimento aqui, brevemente vai deixar de existir quando ele conseguir se livrar daquele problema e automaticamente continuar prosseguindo a sua caminhada. Então, o fato de sermos ou não felizes é sempre uma opção de quem? Nossa. A criação ou o homem não está na face da terra para sofrer. Aqueles que acreditam que é ótimo evoluir pelo sofrimento não faz parte da minha linha de raciocínio. Porque os espíritos foram criados para evoluir através do trabalho. Trabalho é a primeira e única opção de evolução. Agora, o sofrimento vem como segunda opção porque nós erramos. Imagine se nós não errássemos. Se nós não errássemos, não precisaríamos evoluir pela senda do sofrimento. Porque a reencarnação tem dois únicos objetivos: a evolução e a intelectualização da própria matéria. Porque nós estamos aqui para intelectualizar a matéria, ou para fazer com que a própria matéria evolua. Porque se Deus achasse que a gente tinha que ser criado para sofrer, lá vai embora a justiça e a bondade de Deus. O amor já teve Está. Nos conscientizemos disso. Somos criados para sermos felizes.
Apesar de que, segundo Jesus, a nossa felicidade ainda é relativa. Se é relativa, porque nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Então nós não conhecemos a felicidade plena. E por não conhecer a felicidade plena, aonde o mal ainda predomina sobre o bem, mas que o bem não deixa de aparecer, nós fomos criados felizes. Então por que acreditar que a gente tem que ficar doente, isso ou aquilo, acreditar nos karmas da vida? Não, mas isso aí é o karma. Detalhe, karma com K, que não é com C, de origem sânscrita, ou seja, hindu, significa ação e não sofrimento. E essa ação pode ser boa ou má. Então, todo karma corresponde a uma ação. Aí aqueles que dizem que fulano sofre por causa do karma que ele carrega, doutrinariamente não procede. Faz sentido. Karma, então, define-se como ação. E essa ação pode ser boa ou má. Então aí começa a se justificar, apesar da gente não conseguir definir de forma plena e objetiva, até porque toda definição é problemática, é preferível nós entendermos como um conjunto geral das coisas, tá? Ou termos uma cosmovisão, ou visão do todo, do que nós tentarmos priorizar um conceito. Porque aquele conceito mais tarde pode vir a cair por terra. Então é necessário sabermos que nós somos seres da criação. Apesar de sermos os seres, entre aspas, mais privilegiados, somos os únicos que destruímos a nós mesmos. Então contradiz aí a bondade de Deus. Mas essa contradição não é evidente. Nós contradizemos momentaneamente pelas nossas ações, pelo transcurso do nosso livre-arbítrio. Porque se somos criados simples e ignorantes, sem bondade nem maldade, sem qualquer tipo de conhecimento, então não temos essa questão da maldade. O mal, então, começa a aparecer no momento que o próprio ser humano começa a desvirtuar os propósitos da evolução. Quando eu percebo, por exemplo, que eu posso explorar o meu ser humano, que no passado bem remoto existiam as comunidades chamadas primitivas. E essas comunidades primitivas, lá todos trabalhavam em prol de todos. A terra pertencia a todos. O trabalho era realizado em prol de todos. Quando começaram a aparecer, entre aspas, os espertos, aparece a figura do Estado. Quando aparece a figura do Estado, aparece também a escravização, ou as sociedades escravistas. E aí o homem percebe que poderia ganhar o poder através da exploração do seu próprio semelhante. Aí diz Kardec lá no último capítulo de Obras Póstumas propriamente, onde trata das aristocracias. Dentre elas as aristocracias pela força bruta, onde várias civilizações tentaram a hegemonia através da força bruta. E essa força bruta deu no que deu, que foi justamente a escravização, primeiro do branco, depois do negro. Então nós vamos verificar que Kardec também diz também nesse capítulo, que nós vamos alcançar um dia a aristocracia intelecto-moral, onde nós ganharemos as coisas através da inteligência e da moralidade. Na Gênese também, onde fala sobre a questão da geração nova, Kardec aponta justamente a necessidade de nós levarmos em consideração que
está encarnando espíritos propensos ao bem. Não são bons, mas são propensos ao bem. Se são propensos ao bem, merecem ser evangelizados. Conhecer, se não a doutrina dos espíritos, mas outras doutrinas que clareiam as ideias do ser humano, da criação, e não venham a obscurecer mais do que a gente já está no obscurecimento. Para nós não queremos admitir que também, como a Idade Média foi a Idade das Trevas, nós venhamos a permanecer na Idade das Trevas. Saiamos então da Idade das Trevas. Vamos procurar então sair da caverna, segundo narra Platão no mito da caverna, e fazermos o papel do filósofo de indagar, de questionar, de esclarecer e procurar a verdade. A verdade nos será revelada, isso é ponto passível, mas à medida que estejamos preparados para a revelação. Parece que as pessoas que ficam expostas a elas, não estão preparadas, essa verdade pode prejudicar. Foi o que ocorreu, por exemplo, na época de Jesus. Se Jesus tivesse revelado toda a verdade para aquele povo, ou nós que estivemos por lá, seria complicado. Então ele esperou passar quase 2000 anos depois, para justamente poder revelar essa verdade que até então ele não podia. E aí nós precisamos alcançar essas verdades devagar. O importante é nos conscientizarmos de que somos criação divina. Se criamos ou criamos ou não importa, segundo Humberto Holder. O importante é reconhecer que somos filhos de Deus, fomos criados para sermos felizes, somos co-criadores da criação e temos que trabalhar em prol de um mundo melhor. Nos moralizarmos, nos intelectualizarmos, mas também exemplificarmos aquilo que disse Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Boa noite. Vamos aguardar